Assim, João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e em primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estando ali um homem enfermo havia 38 anos, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quanto a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Somente até aqui, irmãos. Bem, irmãos, estamos mediante a um texto a qual Jesus ele vem de uma série de circunstâncias, de milagres. Teve a cura várias curas, vários endemoniados foram libertos, e a gente vê que o capítulo que antecede também é aquele trecho da mulher samaritana. E Jesus estava na região da Galileia e resolve ir para Jerusalém. Ao observar a festa dos judeus, e não se sabe muito bem qual seria a festa, estudiosos afirmam que seria provavelmente a festa dos tabernáculos. E Jesus ele se direciona a Jerusalém para participar daquela festa tão importante para os judeus. E antes de chegar em Jerusalém, ele para em um local chamado a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, na verdade, irmãos, era uma comunidade perto de Jerusalém, a qual era realizado a preparação para os sacrifícios. O pessoal chegava naquela comunidade e já começavam a se preparar para realizar um local que antecedia Jerusalém, e muitos utilizavam aquele local era muito utilizado para a preparação dos sacrifícios, onde seria muito notório daquele local as pessoas já irem preparadas para Jerusalém, com as roupagens corretas, com as ferramentas de culto e utensílios corretos. Então
essa comunidade Porta das Ovelhas, eles, por ser tão perto, por ser a comunidade mais perto de Jerusalém, eles utilizavam ela para se preparar, para fazer logo toda a sua preparação para o sacrifício. E na Porta das Ovelhas tinha um tanque chamado Tanque de Betesda. Era vários tanques de água, a qual esses tanques geralmente as pessoas passavam lá porque para se lavarem, principalmente lavarem os seus pés. A gente sabe que aquela região ela era muito areosa, as estradas eram de terra e a temperatura muito alta durante o dia, e as pessoas geralmente passavam em várias comunidades. Tinham os tanques, não era somente o tanque de Betesda que existia naquele local, mas o fundamento, o real propósito de ter aqueles tanques era para as pessoas se lavarem, se refrescarem de alguma forma, e principalmente os visitantes. E por ser próximo a Jerusalém, esse tanque de Betesda, ele também tinha o propósito das pessoas se limparem, se purificarem exteriormente, lavar seus pés, lavarem suas mãos, se banharem de certa forma. Não sei se era permitido se banhar, obviamente que ninguém poderia expor nenhum tipo de nudez naquele local, mas ele era utilizado para as pessoas se higienizar, lavarem principalmente os seus pés, que era o costume dos judeus, e irem para o Jerusalém bonitos, preparados, com tudo que era necessário. E lá tinha, irmãos, uma multidão de pessoas, e principalmente, não somente de pessoas, mas o texto vai dizer que tinha uns tipos de pessoas que lá também era notório: pessoas doentes, cegos, coxos, aleijados. Principalmente, irmãos, por conta de uma crença. Eles acreditavam, numa determinada crença, que um anjo, em momentos que a água se mexia, ele descia sobre a água, e aquela primeira pessoa que entrasse naquele tanque, ela ficava curada. Aí talvez você pergunte: irmão, então quer dizer que existe esse negócio nas escrituras, e a partir de hoje a gente vai sair daqui crendo nessa questão dos anjos, os anjos de uma forma mística, dessa forma? A gente não vai mais nem orar para Jesus, a gente vai crer nos anjos, principalmente nesse período de inverno. Não, irmãos, a gente pode ver que nas escrituras tem até colchete, pelo menos na minha Bíblia tem 2 colchetes. Às vezes a Bíblia tem parênteses ali, são palavras que muitas vezes não estão nas escrituras, mas são coisas que vinham, pensamentos que vinham das pessoas da época. Então, o autor bíblico, que no caso aqui é João, ele não está querendo dizer e nos impondo para nós crermos nesse fato místico de que um anjo realmente ele descia, mas ele está querendo expor para nós uma crença que o povo acreditava. Tanto que não há nenhuma base bíblica, não há nenhum relato bíblico de que tenha acontecido algum milagre vindo através desses anjos. Não é citado de exemplo de pessoas que entraram nessa água quando se mexeu e ficaram curados. Mas era uma crença, uma superstição da época, porque os judeus, eles tinham várias superstições, era um povo muito supersticioso também. Eles criam na lei de Deus, mas também criam muitas coisas criadas pelos homens. Então o que é que acontece, irmãos? Era um local que era volumoso de pessoas que iam para Jerusalém com um propósito religioso. Era um local também que era volumoso por pessoas doentes, que também não podiam se mover. Aproveitavam por ser um local de movimentação para pedirem esmola, e também aproveitavam para ficar lá porque era um local que tinha água, era fresco, e eles, vamos morar aqui. Se for para nós ir para outro lugar que não tem água e não tem essa movimentação de gente, vamos habitar aqui. Mas muitos também, movidos pela questão de quererem serem curados, principalmente, também moravam ali e habitavam praticamente ali, esperando nessa questão supersticiosa da água se mexer e serem curados. Então Jesus, irmãos, ele vai passando por esse lugar.
Esse tanque de Betesda. O interessante é que o nome Betesda, no original, ele traz o sentido de lugar de misericórdia divina ou casa da misericórdia divina. E Jesus vai passando nesse lugar, e nesse lugar aparece um homem que está enfermo há 38 anos. E é um homem que recebe a sua cura. E esse é o terceiro milagre de Jesus. E somente João relata esse milagre. E o interessante é que esse é o único milagre que quem toma a iniciativa é Jesus. Então, a guisa de introdução, nós vamos aprender alguns pontos importantes sobre a cura desse homem. A divina cura de Jesus. É isso que nós vamos aprender hoje. A divina cura de Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos ver o divino conhecimento de Jesus sobre o nosso problema. Versículo 6 vai dizer que Jesus, vendo este deitado, o homem, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? Queres ficar são? Jesus viu o homem deitado e ele sabia que ele estava naquela situação há muito tempo. Jesus ia passando por um lugar e quando ele olha para aquele homem, vê ele deitado. Se eu e você vamos passando, quando a gente chega na rodoviária, principalmente aqui da nossa cidade, tem muita gente enferma. Você vai a alguns pontos aqui do centro de Maranguape, ou deixa eu dar um exemplo, vocês que andam mais para o centro de Fortaleza, tem alguns pontos que quando vocês chegam lá, tem pessoas que você já está até acostumado a ver. Na verdade, doentes pedindo contribuição, ajuda, esmola. Mas o que é que acontece? Ao olhar para aquelas pessoas, o que é que a gente vê? A gente vê as pessoas ali. Uns são enfermos, uns até poucos, infelizmente, pela maldade humana, poucos são verdadeiros. Outros são os farsantes. Não é verdade? Tem uns que são farsantes, pedem a contribuição, são farsantes. Mas o que acontece? Quando a gente vê as pessoas no lugar, a gente não sabe da história daquelas pessoas. A gente não sabe se aquelas pessoas estão falando a verdade, a gente não sabe os traumas, os dramas daquelas pessoas. Mas só para nós vermos, irmãos, a grandeza e o divino conhecimento de Jesus sobre tudo, que quando ele vai passando e vendo aquele homem deitado, ele sabia que aquele homem estava há muito tempo naquela situação. Na hora que Jesus bate o olho naquele homem, ele sabia da situação dele de cor, perfeitamente. Isso nos repassa uma verdade que a gente sabe, mas vamos refrisá-la mais uma vez. Jesus sabe tudo sobre nós. Jesus sabe tudo que se passa na vida do ser humano. Antes de Jesus curar aquele homem, ele mostra que sabia de tudo. E ele sabe tudo de nós, irmãos. Ele sabe onde nós moramos. Ele sabe onde nós trabalhamos. Jesus, ele conhece as nossas dores, conhece os nossos medos, conhece os nossos sonhos e objetivos. Jesus, ele não nos vê somente em momento de nossas versões. Temos várias versões, de certa forma, temos uma personalidade que ela é dividida em versões. Mas Jesus, ele conhece a todas. Talvez o irmão Alisson não conhece todas as minhas versões. Talvez vocês conhecem versões boas de mim, mas eu tenho versões que são más, que demandam ainda da semente do pecado, que ainda quer brotar, de vez em quando dá aquele impulso, e o irmão Francisco vem a pecar. Muitas versões dessas talvez vocês não conhecem, a versão que está no coração. Interessante que Jesus conhece todas, irmãos. E ele não conhece pelo que dizem de você, ou pelo que você diz de si mesmo, mas ele sabe perfeitamente quem você é. Isso é interessante, porque um é o que as pessoas dizem de nós, outro é o que a gente diz de nós mesmos. Mas Jesus, ele nos conhece perfeitamente. Ele conhece o nosso coração perfeitamente. Ele viu que a mulher samaritana estava vivendo
em adultério, no texto bem antes, a qual é revelado também que o jovem rico, ele amava as riquezas em seu coração e viu também arrependimento sincero no ladrão naquela cruz, no momento que estava prestes a ter sua vida ceifada. E o ladrão olha para ele, aquele salteador, e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E naquele momento Jesus, ele vê perfeitamente arrependimento no coração daquele salteador, daquele ladrão, e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente pode ver perfeitamente, irmãos, que Jesus sabe tudo de nós. Jesus, ele sabe tudo de nós. E por isso ele pode fazer o real diagnóstico da situação daquele homem. Ele era a pessoa perfeita para fazer o diagnóstico do que aquele homem passava, do que ele realmente necessitava. E ele é o que pode fazer o real diagnóstico de nós. Se estamos bem, o que é um diagnóstico? Geralmente os médicos pedem exames para melhor diagnosticar o nosso estado de saúde. Se muitas vezes a gente chega no... é para a gente fazer anualmente, geralmente eu faço na data do no mês do meu aniversário. A gente vai lá, pede um check-up, não é isso? Aí lá vai fazer uma bateria de exames para fazer um real diagnóstico se nós estamos bem. Aí muitas vezes pode aparecer um colesterol alto, um pouco de açúcar no sangue, alguma coisa, e o médico vai fazer a diagnóstica através daquele exame. E ele é dependente daquele exame, ele estudou apenas para fazer a leitura daquele exame, mas o médico muitas vezes, ele não pode olhar para o seu colesterol alto baseado somente em sintomas que você está dizendo. Ele pode ter o norte, mas ele não pode ter o diagnóstico completo, ele precisa de exame. Mas interessante que Jesus, ele tem um diagnóstico perfeito de nós, porque Jesus vê o nosso coração e sabe o que se passa por ele. O que é oculto aos homens é manifesto a ele, seja bom ou seja de ruim. Jesus, irmãos, ele conhecia todas as obras das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse, e é por isso que ele vai dizer assim: ó, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. No início de Apocalipse, até o capítulo 3, é um dos jargão que mais você vai ouvir, Jesus dizendo que conhecia as obras daquelas igrejas. Então nos remete a uma verdade, irmãos, que Jesus, ele faz o diagnóstico de nossa vida, tanto física, mas também espiritual. Ele sabe se nós estamos bem, ele sabe se nós estamos mal, ele sabe o que realmente nós precisamos para melhorarmos. Então a gente pode ver o tamanho da grandeza de Jesus e a diferença da limitação humana para a soberania de Jesus. O homem só pode ver o que está de fora, mas Deus, ele pode ver o íntimo do coração humano. Isso tem que nos causar temor e reverência, porque tudo que nós somos, Deus sabe. Tudo que fazemos e pensamos, Deus vê. Muitas vezes o homem pode fazer uma coisa muito vantajosa, muito bela, exposta aos homens, que aquilo para Deus não significa absolutamente nada. Às vezes até parece que estamos bem aos homens, mas Deus sabe que muitas vezes não estamos bem. E por isso que Ele pode nos curar, porque Ele tem o diagnóstico completo daquilo que passamos. Daquilo que passamos. Se seja essa frieza espiritual, Jesus, ele sabe fazer o diagnóstico. Meu servo está frio espiritualmente. Se seja algum pecado que isso está nos fazendo cair, Jesus, ele faz o diagnóstico. O meu filho está caindo nesse pecado, está adoecendo. Seja o que for, ele faz o diagnóstico. Mas o interessante é que ele não faz o diagnóstico tão somente, mas há nele a solução para resolver esse problema, seja ele espiritual. E é isso que nós vamos ver. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que além do diagnóstico, ele também consegue ver
os dramas gerados pelo sofrimento nesse homem. E esses dramas ele é nos mostrado no versículo 7. Jesus chega para aquele homem, vê aquele homem enfermo, sem poder se locomover, e sabia que era há muito tempo, e diz para ele: tu quer ficar são? E qual seria a resposta, irmão? Jesus chegando, vamos entrar no texto. De uma forma ilusória. Se Jesus chegasse para nós, e nós com algum problema que nós temos hoje, imagine o seu maior problema que você tem hoje. E Jesus perguntar: você quer ter seu problema resolvido? O que é que você ia responder? Óbvio, sim. Mas o interessante é que a resposta desse homem não é um sim. Esse homem não, no versículo 7, ele não responde sim. Na verdade, ele traz um argumento. E o argumento é esse. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E a gente pode ver aqui alguns dramas que aquele homem passava. Primeiro, aquele homem, ele tem o drama de ser refém da circunstância. Aquela circunstância que aquele homem passou se tornou ele refém, e ele não tinha forças mais para querer combater aquela situação. Ele via ela como irreversível. O texto não especifica o seu problema de saúde. Eu acho interessante, quando eu preparei essa mensagem, eu coloquei ele como aleijado. É muito pregado esse texto como aleijado. Mas o interessante é que esse texto, ele não mostra esse homem como aleijado. Muitas vezes é supostamente tido ele como um aleijado por ele não se locomover, mas não há uma especificação no texto dizendo o aleijado. O texto deixa bem claro que ele tinha dificuldades de se mover. Então, com certeza, uma enfermidade que poderia ser nas suas pernas, mas que poderia ser uma enfermidade que o atrapalhava de se mover. Mas o texto não especifica isso. Mas o interessante é que fica claro que ele tinha dificuldade em se mover. E ele se via em um lugar e sem ter como sair. E isso, irmãos, o maltratava muito, o diminuía muito, o envergonhava muito. Porque ele se via num lugar totalmente movimentado de pessoas, cheio de enfermos, e ele naquela circunstância, em cima daquela cama, via a água se mover e sempre as pessoas iam à frente. E ele se sentia, e ele ficava para trás sempre. E se sentia preso a viver naquela situação, totalmente cercado por pessoas. Mas ele, sem acreditar que poderia ficar curado. Então o drama da circunstância aprisiona aquele homem, ao ponto dele não acreditar mais. E quantas pessoas, irmãos, estão presas aos dramas gerados, muitas vezes pela situação espiritual. Quantas pessoas estão presas aos dramas gerados, muitas vezes até mesmo pelo pecado. O pecado, ele é prazeroso no início, porém amargo no fim. O pecado, ele nos deixa doentes e deficientes. Ele promete liberdade, porém aprisiona. Gera vergonha e humilhação. O pecado gera consequências na vida do homem. Adoece o homem e podendo levar à morte e morte eterna. Então, assim, em semelhança que esse homem vivia aprisionado e vivendo o drama daquela circunstância que ele vivia, existem pessoas, irmãos, que hoje não vivem não somente com a enfermidade física que o estaciona, que o aprisiona, igual aquele homem, mas muitas vezes vivem numa circunstância de deficiência e enfermidade espiritual, qual veio como consequência do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte.
Então o pecado, ele gera drama nas pessoas. Quantas pessoas, quando a gente vai e volta, assim como as pessoas iam para Jerusalém, estão como esse homem, mas não coxos e aleijados. Mas o pecado tem cegado a mente, tem tirado a esperança, já tem deixado as pessoas entregues ao drama, e pessoas que sofrem estão enfermas. E aquele homem, irmão, se sentia desprezado por todos. Ninguém olhava para aquele homem. Um homem enfermo que não se mexia, ele se autodesprezava por consequência do desprezo das pessoas. Você já viu isso? A pessoa, ela passa por tanto desprezo ao ponto de ela realmente acreditar que merece o desprezo. Aquele homem não olha para Jesus. Aquele homem pede nada a Jesus. Aquele homem é a desesperança pura. Porque ele não acreditava que haveria solução mais para a sua enfermidade. Mas Jesus olhou para aquele homem com um olhar diferente, irmãos. Isso, irmãos, me traz uma aplicação nesse momento para todos nós. Não está aqui no esboço, não está na mensagem, não observei antes de preparar, mas agora vem para nós. Será que quantos enfermos nós passamos aqui nessa rua? Passamos no nosso trabalho, passamos no centro de Maranguape. Quantos enfermos, não a enfermidade física, mas a enfermidade do pecado, a enfermidade pior do que essa. E são pessoas que não são observadas pela sociedade, que ninguém dá a mínima, pessoas sofridas pelo drama. E quantas vezes, irmãos, nós não olhamos para essas pessoas? Quantas vezes nós não dá atenção a essas pessoas? Quantas vezes não oferece o que a gente tem para essas pessoas? E quando eu falo oferecer, não financeiramente, mas até mesmo o evangelho. Porque a gente não olha para essas pessoas, eu digo a gente, como Jesus olhou para esse homem. Mas a maioria das vezes a gente faz como a multidão que subia a Jerusalém e não ajudava ele mesmo. Então, assim como esse homem, quantas pessoas vivem o drama do pecado, e não acreditam mais em si mesmo? Mas é interessante que aquele homem, ele não acreditava mais em si. Ele não acreditava em si. Ele não acreditava que podia ficar bem. E o interessante é que dentro disso, ele também carregava o drama. E esse drama também ele é comum nas pessoas, que é o drama de recorrer a métodos inúteis. Deixa bem claro na forma dele se expressar que ele carregava um drama também, um pensamento fajuto de recorrer a métodos inúteis. Porque aquele homem, irmãos, ele estava ali estacionado com sua enfermidade, crendo em quê? Crendo em uma superstição, em uma crendice da época que quando as águas se mexessem, o primeiro que chegasse na água ia ser curado. Ele acreditava nisso. E não tinha como ele ir. As pessoas não levavam ele. Mas se porventura alguém, rapaz, hoje a gente vai levar esse enfermozinho aqui, pegasse pelas pernas, pelo braço e jogasse dentro do tanque, nada ia acontecer. E ele se frustrar mais ainda. Portanto, quanto tempo aquele homem não acreditava naquela crendice inútil? E quanto já não fazia que ele estava lá e nada mudava? E quantos tanques de Betesda, irmão, já recorremos? Já recorremos vários. Eu já recorri a muitos tanques de Betesda, nesse sentido de acreditar que os nossos problemas vão ser resolvidos por coisas inúteis que não são realmente verdades. Quantos de nós, quando era pequeno, que é um tanque de Betesda, em semelhança a acreditar que o anjo movia e ficava curado?
que era comum da gente quando era criança, qual era? Do interior, né? Aquela folhinha de peão. Parece até engraçado. Mas quantas pessoas acreditam nisso? Quantas pessoas, às vezes, enfermos? E isso para crente, para nós, é inadmissível, irmãos. Procuram rezador, procuram no linguajar bem popular macumbeiro. Não, irmão, mas ele tá lá com a folha de peão, tá lá com não sei o que, ele fala bem baixinho. Aí é? Acho que ele tá falando coisa ruim, não. Aí é que tá o negócio, a gente não sabe nem o que é que este indivíduo tá falando. Enfim, irmãos, métodos inúteis que não servem para nada. Serve, sabe para quê? Para nos fazer perder tempo e pecarmos contra a palavra de Deus. Métodos inúteis. Eu digo porque eu já vi crentes recorrendo. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e um rapaz falou do negócio de um problema de saúde e disse assim: se você fosse acometido com esse problema de saúde, você procurava um rezador. E eu disse: meu amigo, era a forma de Deus testar a minha fé. E eu vi exemplo de crentes, não para vangloriar, mas que tiveram problemas de enfermidade, que até o médico, essa pessoa foi se consultar com o médico terminou de consultar e disse assim: rapaz, mas você procura o rezador. O pessoal procura muito, o médico dizendo, rapaz, até o médico. E essa pessoa não procurou, e até hoje está aí. Ah, rapaz, mas o menino, como é que chama? Que as criancinhas pequenas, quebrante, botaram quebrante no menino. Vou já procurar o seu fulano de tal. Vamos supor o nome não. Aí procura. Aí, o que é que acontece, irmãos? Isso é uma vergonha para o evangelho que você diz seguir. Os irmãos vão ficar com vergonha. A liderança da igreja nem se fala. Mas o pior de tudo, isso mostra a falta de convicção de fé que nós temos. Ah, irmão, vou para o inferno se eu fizer isso. Não. Arrependimento. Ninguém aqui é perfeito. Eu a qualquer momento posso cometer um erro e deslize. Bola para frente. Mas eu estou falando isso aqui para nós nos prevenir, não cair nesse erro. E como o Marcos falou uma vez, um negócio muito... um status muito interessante. Um dado muito interessante para nós. Procurar rezador. Quantos crentes você já ouviu falar que o menino morreu de quebrante? Me diga um. Quantos crentes você já ouviu falar que morreu desse tal de cobreiro? Crente, eu estou falando crente. Ô rapaz, a espinhela. Quantos crentes você já ouviu falar que tá aleijado porque a espinhela caiu e não levou no rezador e está sem andar hoje? Tem nenhum. Então, irmãos, que creiamos, não procuremos esses métodos. São tanques de besteira. Quantas pessoas acreditam em sua cura? Muitas vezes por saber fazer sacrifício e voto. E agora vem para o meio dito evangélico, dogmático, cheio de dogma. Ô irmão, aqui é muito boa a pregação, mas eu estou com um problema e eu vi na televisão aquele camarada lá do chapelão, que tem um chapéu, e lá tem o voto. O voto, eu não vou dizer quem é não, mas é do chapelão. É, tem um chapéuzão. E lá tem o voto, irmão. Tem o voto do sacrifício fulano de tal, porque para receber a bênção tem que fazer o sacrifício. E com esse sacrifício também vem um envelopinho, porque o sacrifício não é só pegar uma pedra de 3 kg e botar na cabeça. Na pedra vem um envelopezinho colado, porque tem um sacrifício financeiro. Sempre é acompanhado assim, né? Sacrifício financeiro. E as pessoas vão. As pessoas vão porque muitas vezes o ser humano, na hora do desespero, recorre a métodos errados. E que estejamos prevenidos. E quantas pessoas acreditam sua cura em campanhas místicas? Aquele vídeo recente agora de uma mulher recebendo um kit pelo correio, morta de alegre, pulseira, não sei o que, num tal de bispo Bruno Leonardo, que está se repercutindo muito, é um novo aí, sempre surge um, vai surgir.
uma campanha mística, uma pulseira, morta de alegre, onde promete prosperidade financeira para quem cumprir esse voto de campanha. Mas esses votos e campanha que esses charlatão prometem, sabe quem é que enriquece no final? São eles. Sabe quem é que enriquece nessas igrejas? São eles. Sabe quem é que tem fazenda, apartamentos, carros de luxo? São eles. E o povo é feito de besta, mas carregando-lhe uma parte de culpa por recorrer a esses métodos. Então, irmãos, que não caiamos nisso. E a gente acha isso bobagem. Ah, irmão, isso é bobagem. Irmãos, se vêssemos os estragos que heresia, que falsos profetas fazem nesse país, fazem nesse estado e fazem nessa cidade. Quantas pessoas, muitas vezes desesperadas, porque foram enganadas financeiramente, não viram seu problema resolvido, e que não estamos aqui para estar brigando com ninguém, mas que sejamos defensores do Evangelho. Esse homem recorreu a métodos errados. E muitas pessoas buscam muitas vezes espiritismo, candomblé, e não vê nada se resolver. Às vezes gasta dinheiro, gasta tempo, nada muda e volta frustrado. E fica uma pessoa frustrada, achando que não tem mais solução. Mas o único método, irmão, para resolver o nosso problema é recorrer ao método certo e à pessoa certa. E esse homem estava mediante a pessoa certa. E através dessa pessoa viria o verdadeiro método. Você está com um problema na sua vida, recorra à pessoa certa. E recorra no método certo, Cristo Jesus. Todos os problemas da nossa vida, irmãos, temos que recorrer a Ele. O médico se limita. O advogado, ele se limita. Todos se limitam. O Cine, que direciona a emprego, se limita. Tem vagas limitadas. Tudo isso. Mas recorremos a Cristo, que tem toda a solução. E pode ter certeza, seu problema vai ser bem resolvidozinho. Ah, irmão, mas tem um dinheiro ali, eu estou passando dificuldade financeira, mas tem um dinheiro ali que ninguém vai saber, ninguém vai ver. É ilícito a forma de ganhar esse dinheiro. Mas eu estou precisando. Não vai com essa, irmão. Métodos errados. Quantas pessoas, por causa de um dinheirinho ilícito a mais, estão presas até hoje? Ah, irmão, mas isso aqui eu vou fazer dessa forma aqui, ninguém vai saber. Vem consequência. Métodos errados. Então que possamos recorrer a métodos certos. E esse homem viveu o drama do método errado. E ele acreditava. Ô, rapaz, tivesse quem me jogasse dentro do tanque quando ele se mexesse, eu só queria isso. É como se ele dissesse isso. Ele acreditava naquilo. Uma pessoa cega. Uma pessoa, irmão, com um drama de recorrer a método errado. Mas outro drama que ele tinha era que ninguém queria ajudar ele. O enfermo respondeu, versículo 7. O Senhor, não tem um homem algum. Ninguém ajudava ele, vivia rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo só. Ele coloca a culpa nas pessoas por não querer receber, não lhe ajudar a receber sua cura. E ele se mostra decepcionado por ninguém ajudá-lo. Talvez tinha perdido a confiança das pessoas. E quando se decepcionaram com pessoas, até mesmo em igreja, desistiram da fé e se tornaram desigrejados. Uma coisa é certa, irmãos, o Hernandes Dias Lopes, ele fala um negócio interessante em alguns livros dele, se repete essa expressão, ele diz assim, que nós precisamos de Deus. Em primeiro lugar, precisamos de Deus, mas interessante que a gente precisa das pessoas também. Não é verdade? A gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas. E esse homem, ele vivia acreditando nessa crendice, mas ele também, em meio a esse drama de recorrer a métodos errados, ele adquiriu outro drama, que mesmo era um método errado, mas ele conseguia ver que as pessoas não ajudavam ele. Ia e vinha, não ajudavam.
Ele se sentia desprezado pelas pessoas. Ninguém lhe dava atenção. Ninguém nem há 38 anos, talvez, ninguém tentou ajudá-lo. E ele vivia nesse drama de viver o desprezo das pessoas, de ninguém querer lhe ajudar. E, infelizmente, irmãos, é uma coisa que tem sido comum para muitas pessoas perderem muitas vezes a esperança na igreja. Muitas pessoas congregam em igrejas que já viraram megas templos, locais de comércio, e aonde a prioridade lá não é adorar a Deus e também viver em comunhão com as pessoas. E perderam, quantas lideranças, igrejas, perderam a sensibilidade com o problema de algum irmão. E não tem mais o prazer de ajudar, e essas pessoas muitas vezes se sentem desprezadas e saem. E muitas delas viram um movimento que tem surgido muito, não há uma expressão bíblica, mas vivem desigrejadas, sem congregar. Pessoas sem congregar. E há uma parte que são vítimas. São vítimas de um bom pastoreio, são vítimas de uma falta de amor de irmãos, são vítimas de igrejas egoístas. Isso remete a nós uma coisa: temos que pregar o verdadeiro evangelho, tem que pregar uma boa doutrina, mas nós temos que ter cuidado também com isso. Muitas igrejas ultimamente se preocupam muito com doutrina, e isso sim é certo, isso é correto, mas esquece dessa parte importante também, de ter comunhão, de ver a dificuldade do irmão, e essas pessoas muitas vezes se esfriam. Claro, existe um movimento desigrejado que são revoltadinhos, são hereges, são radicais, são libertinos. Esse movimento aí pode ir para lá, mas os que são vítimas, esses sim são carentes. E quantas igrejas são assim, irmãos? Onde o irmão está passando por uma dificuldade, não tem coragem de fazer uma cesta básica, não tem coragem de ajudar em nada. É igual um irmão falou para mim que na igreja dele tinha em caixa um determinado dinheiro e tinha um irmão precisando passar por uma cirurgia urgente. E o dinheiro que tinha em caixa era o valor da cirurgia. E fizeram uma reunião, não era congregacional, mas fizeram com os obreiros, não era com os membros, para decidir. Tinha muito obreiro questionando que o dinheiro ia ser usado para a reforma do ponto, que a gente chama de tempo, mas o ponto. E muito obreiro questionando: não, mas esse dinheiro já há muito tempo está destinado à reforma de parede disso aqui, e vai fazer falta se nós destinar para a cirurgia do irmão. E esse irmão que fez parte dessa reunião, ele se levantou e disse: pronto, pois nós faz o seguinte, nós deixamos o irmão doente e nós reformamos isso aqui. Agora nós deixa de andar com Bíblia e nós deixa também dizer que somos crentes. Aí acaba a conversa e pronto. Nós vem para cá, mas nós deixa de andar com Bíblia e deixa de dizer que é crente. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, irmãos, quantas pessoas são vítimas e passam o mesmo drama que esse homem passava? Igual o irmão que queria, já contei essa história, comprar um bolo de sua filha. Pobrezinho, passando por dificuldade, sua filha fez 15 anos, é uma data que geralmente é bem festiva, culturalmente. Passando dificuldade financeira, aí começou a chorar, todo mundo começou a chorar por tristeza, não pôde fazer aniversário, nem comprar um bolinho. Tinha um culto na igreja e aquele irmão foi para o culto. Triste, chega lá chorando. No dia que o pastor charlatão vai dar o seu testemunho e dizer: ó, eu tenho carro, tenho casa boa, tenho dinheiro na conta. E o pastor lá dando testemunho, e a igreja: glória a Deus. E o irmãozinho triste, chorando de tristeza. E quando termina, o pastor chama o irmão: irmão, o que foi que houve que você está chorando tanto, você está tão triste? Não, pastor, hoje minha filha está fazendo 15 anos e eu estou triste porque eu não tenho dinheiro para... Estou desempregado, passando por dificuldade, e eu não tenho dinheiro para comprar nem um bolinho para ela. Eu vi o senhor dando seu testemunho, muito bonito, mas a situação que eu estou passando é essa, né? Aí o pastor foi e disse: aí, irmão, pois eu vou fazer a festa de aniversário para sua filha. Não foi isso. O pastor pegou aqui no ombro dele e disse: varão, vamos orar aqui
e vamos orar para Deus revelar alguma coisa. E isso chamou os obreiros e fez lá o círculo de oração lá e começou lá o fogo descer. E aí, varão? Melhorou? Tá se sentindo melhor? E disse que o irmão disse, tô me sentindo melhor. Deus revelou agora, revelou. A partir de hoje eu nunca mais boto os pés nessa igreja. Essa igreja é uma igreja egoísta. Isso aí. Assim a pessoa que me contou essa história que aconteceu. Se é verídica, se não é, mas é um caso de muitas pessoas que passam por o drama. E de tudo isso, irmãos, esse homem enfermo está passando pelo drama da desesperança. Ele não acreditava mais que pudesse ser curado. Não é citado, irmãos, nenhum ato de fé daquele homem. Aquele homem era desesperança pura. Sabe aquele tipo de pessoa que já desistiu de si próprio. E ele enfrentava a incredulidade vinda de uma vida sofrida pela enfermidade. Imagina só a expressão do rosto daquele homem. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 10, 28 que a esperança do justo é a alegria, mas a expectação dos perversos perverserá. A esperança, ela nos causa alegria. E aquele homem não, com certeza não era pessoa alegre. E eu aprendo de que Jesus vai muito mais além do que a nossa incredulidade. Acho interessante isso. Ele vai muito além da nossa incredulidade. Somente Jesus pode trazer esperança para o nosso coração. Porque somente em Jesus há uma verdadeira satisfação de vida. Porquanto o fardo de Jesus é leve. A presença de Jesus é restauradora. Quando aquele homem é restaurado, com a saúde física daquele homem é mudada, a situação é mudada, muda também a esperança daquele homem, a fé daquele homem é mudada. A partir do encontro que ele teve com Jesus. Então isso nos remete, irmão, a uma verdade. Para a nossa vida de desesperança, para os momentos de nossa incredulidade, nós temos que mais ainda nos aproximar de Jesus. Como, irmão, se aproximar de Jesus? Com aquilo que nos é proposto como cristão, aquilo que sempre é ensinado. Nosso devocional, nossa leitura das Escrituras, nossas orações, nossas vindas ao culto, isso é fato. Ah, irmão, mas eu só sou crente aqui, só adoro a Deus aqui. Não, mas aqui é em conjunto. E aqui a gente tenta ao máximo preparar uma pregação e você ouvir verdades bíblicas. E lhe é proposto que você saia daqui revigorado muitas vezes. Aqui lhe é proposto a comunhão com os santos, a comunhão com a igreja. Então lhe é proposto que cada vez mais você se aproximar de Jesus, se aproximar do ambiente a qual Jesus faz parte, mais a sua fé é vigorada. É por isso que esse homem vivia assim, incrédulo. Ele não vivia uma vida cristã. Ele vivia entregue a seus dramas. A partir desse momento tudo mudou. Ele foi restaurado. E vamos ver, irmãos, o que a experiência de cura nos traz. Versículo 9. Logo aquele homem diz que Jesus olha para ele, pergunta se ele quer ser curado. Recapitulando aqui o texto. E ele diz, não tem ninguém que me ajude. E Jesus diz, olha, pega o teu leito e anda. É só isso. Pega a tua cama. E versículo 9. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. O que a experiência da cura nos traz? Primeiro, nos faz caminhar por onde Jesus mandou. Jesus olhou para aquele homem e diz, pega a tua cama e anda. Antes aquele homem nem sequer andava. Era levado por todo. Ninguém nem sabe quem foi que levou aquele homem até o tanque de Betesda. Com certeza alguém levou. Mas o que necessariamente era necessário fazer, ele era levado. Ele não tinha controle sobre sua caminhada. Mas agora ele podia ter direção, comando sobre o que iria caminhar. Jesus mais na frente o encontra no templo. E esse homem procurava a Deus no templo. Isso foi uma época de Isso foi uma forma de gratidão. Portanto, aquele homem caminhava por onde Jesus mandou.
Isso nos remete, irmãos, influências. Aquele homem antes era levado pelos outros. E quanto de nós antes era levado pelos outros na questão de influências. E hoje não somos levados por ninguém. Hoje, numa expressão de dizer que nós andamos com nossas próprias pernas, ou seja, hoje nós andamos de acordo com o andar concernente ao que Cristo quer que andemos. Então a cura nos faz isso. A cura espiritual, ela nos faz termos discernimento de onde nos direcionar. Esse homem procurou o quê? O templo. Foi uma forma de gratidão. Pessoas que recebem uma solução de um problema e muitas vezes prometem muita coisa, mas quando passa, volta a fazer tudo errado. E esse homem mostra ter aprendido com o problema. Ele procurou o templo. Aquele homem vivia lá com o interesse de ser curado, somente isso. Mas quando Jesus o curou, ele vai para onde? Para o templo. Ele estava perto, né? Perto de Jerusalém, ele aproveitou. Quantos locais aquele homem poderia ter ido? Quantas direções ele poderia ter tomado? Eu vou lá para negócio de festa, de tabernáculo, eu vou para outros locais, mas ele foi. E quantas pessoas, quando tem o seu problema resolvido, deixa tudo aquilo? E uma coisa é certa, irmãos. A maior preocupação do nosso problema não é somente ter ele solucionado, mas como vamos reagir depois que ele estiver solucionado. É o que eu falo para a Suzana. Olha, muitas vezes estamos com dívidas, problema de dívidas. Queremos pagá-la. Mas qual será a nossa reação depois que nós pagar? Fazer de novo? Não deve ser essa. Temos que demonstrar experiência. E a cura também faz aquele homem andar de forma correta. Jesus, toma tua cama. Dentro de quem foi curado por Jesus tem que andar de forma correta. O texto, irmãos, não fala especificadamente suas passadas. Mas com certeza aquele homem pegou sua cama, colocou sobre suas costas e saiu andando. E eu quero aplicar isso aqui, não querendo forçar o texto, mas com certeza aquele homem saiu andando de forma correta. Imaginemos só se aquele homem se levanta e sai andando torto. Todo mundo ia observar. Realmente ele não se mexia não, mas ele está andando de uma forma muito estranha. Que cura incompleta é essa? Não é verdade? As pessoas iam dizer, mas não. Ele se levanta e sai andando. Tanto que Jesus tem que sair de perto, que a multidão rodeava. Com certeza o pessoal todos admiravam. Outros enfermos também, com certeza, a partir daquele momento gritando por Jesus. E aquele homem, com certeza, sai andando de uma forma correta. E crente andando de forma torta depois de ser curado é muito estranho. Pessoas que foram curadas por Jesus, mas faz correr errado é muito estranho. Ainda vive errado é muito estranho, não é? Hoje eu estava conversando, eu até apresentei para o Marco, um colega meu de trabalho, que ele também é cristão, é crente, e exatamente a gente estava falando disso, de crente que anda de forma errada no trabalho, a gente falando de trabalho. Eu até falei para ele, rapaz, o pastor da minha igreja, ele é gestor e o negócio é sério, né? Ele lidar também com pessoas. E nós comentando sobre isso, então, e comentando até de colegas que são cristãos, professam obreiros, diáconos de sua igreja, e ele falando para mim, rapaz, o que é ruim é que fulano de tal é até uma pessoa legal, só que no trabalho faz isso e aquilo errado, e as pessoas já dizem logo, e é que é crente. Sabe por que, irmãos, que as pessoas fazem isso? Porque cristão andando, fazendo coisas erradas, depois de dizer ser curado, é estranho, é errado. Nós não dizemos ser curado. Nossa vida foi transformada por Jesus. Essa não é a propaganda que fazemos? Venha para Jesus para ter sua vida transformada. Já imaginou aquele homem sem andar, andando todo errado e dizendo, Jesus me curou, vem ser curado também? E a pessoa ia olhar, curado o quê, rapaz? Tu tá arrastando pela perna. Tu não está curado não. Eu recebi uma cura dessa, deixa eu aqui mesmo. Essa é a mesma forma que as pessoas olham para nós. Quando nós dizemos que fomos curados espiritualmente por Jesus, tivemos nossas vidas transformadas, saímos do lamaçal do pecado, mas quando as pessoas olham para nós que vê doença,
que vê pecado, que vê mau testemunho, as pessoas dizem, eu vou querer Jesus, se tu que está dizendo que foi transformado não foi. É isso. Aquilo que nós falamos com a boca, vamos desfazer com o nosso testemunho e as pessoas vão absorver isso de uma forma negativa. Então tomamos cuidado com a nossa cura espiritual. Os irmãos estão vendo que sempre estou trazendo uma cura não de uma forma literal, mas de um hábito para a nossa caminhada espiritual. Mais outra coisa. A experiência que a cura nos faz é de não se esquecer de testemunhar da sua cura, tá bom, irmãos? Fomos curados, nós não podemos esquecer. No versículo 11, ele é questionado. Acho interessante que os fariseus veem eles passando com a cama. Eles perguntam, rapaz, eu vou usar no nosso linguajar popular, você andando com essa cama? Não é lícito porque hoje é sábado. Rapaz, mas que camaradas religiosos, legalistas, ignorantes. Antes deles eles não ficaram admirados tanto por aquele homem estar andando. Aquele homem era conhecido. Eles ficaram mais admirados por ele estar quebrando o mandamento de estar com a cama. Não sabe. Mas enfim, aquele homem respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Aquele homem não dá muita especificação de quem o curou, porque ele não sabia que era Jesus. Foi algo muito rápido e aquele homem somente mandou ele se levantar e sair andando. Provavelmente no mesmo instante ele saiu andando. E ele não raciocinou muito quem era aquele homem. Mas aqui ele já testemunha, ele não omite em dizer, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leite e anda. Se é sábado, se não é, se é errado, se não é, mas ele mandou eu andar. É isso que ele está querendo dizer. Mas no versículo 15, porque antes disso, diz que quando ele está lá no templo, Jesus vê ele e fala com ele. E ele raciocina, então foi você que me curou. Foi Jesus que me curou. E no versículo 15, já muda a forma daquele homem testemunhar a sua cura. E ele diz, e o texto diz assim, no versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Portanto, a gente pode ver do texto que ele anunciou, ele testemunhou de sua cura. A cama, irmãos, era um objeto que aquele homem usava 24 horas. E era o objeto que mais fazia ele lembrar da sua época de sofrimento. E ele mostra convicção de fé ao sempre testemunhar de sua cura. E tudo isso mostra o interesse e a evolução de conhecimento sobre aquele que o curou. E isso é notório. Não somente, irmãos, podemos testemunhar somente da cura, mas principalmente daquele que nos curou. Principalmente daquele que nos curou. Testemunhar da nossa cura. Se fomos curados, que testemunhemos. Se nos convertemos, que testemunhemos do Evangelho. Se verdadeiramente fomos mudados por esse Evangelho, falemos desse Evangelho. Comuniquemos esse Evangelho. No trabalho, em qualquer lugar. Irmão, não sei como falar. Irmãos, que procuremos pedir, que possamos pedir sabedoria a Deus. Se você aprender um versículo, meditar nele, você vai conseguir sim falar de Cristo para aquela pessoa. E testemunhar de sua cura. Olha, eu era isso, eu era aquilo, encontrei o Evangelho. Mas para nós encerrar, irmãos, as precauções de Jesus pós-cura. Acho interessante que nós podemos ver já várias etapas da cura desse homem. Mas no final tem algumas precauções que Jesus traz, no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes, eis que já está são. Mas olha a precaução, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus já adverte vigilância quanto à sua vida espiritual. Todos estão sujeitos a cair novamente se não nos prevenir. Eu acho interessante que qual era o problema daquele homem no passado? 38 anos enfermo, sem poder se mexer. A gente pode ver os dramas dele, a gente falou dos dramas, ninguém lhe ajudava. Ele também não se ajudava, porque não acreditava nem nele mesmo.
Ele acreditava numa crendice de que o anjo descia e a água se mexia, uma coisa errada, métodos errados. Era uma coisa muito ruim. Mas Jesus vai dizer no texto, ó, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isso que você passou aí não é nada. Se você continuar agora com saúde, pecando, vai acontecer coisa pior. Isso nos remete, irmãos, uma precaução de Jesus para nós. Quando a gente lembra da situação pecaminosa que vivia no passado, nós temos que tomar cuidado para agora que fomos curados, não venhamos a cair em pecado. Para que coisa pior não venha nos acontecer. Que Deus nos livre, irmãos, de nos afastarmos da fé cristã. Todos nós, pregadores, não estão prevenidos contra nada. Todos nós, tá? Para não virmos a pecar. Porque grande é o escândalo, grande é a situação. E todos nós estamos sujeitos a cair novamente, se não nos prevenir. Um exemplo, quando saramos de uma doença e continuamos com a má qualidade de vida, tendemos a adoecer novamente. Eu vi uma determinada pessoa que passou por um problema de saúde, vou nem especificar muito, e essa pessoa se internou por causa de um problema de saúde estomacal. Essa pessoa foi transferida de um hospital para outro, e o que é que acontece? Situação muito difícil dessa pessoa. A pessoa, quando retornou com uma feição muito descaída, muito desnutrida, problema estomacal para a pessoa ser transferida para um hospital grande. O que é que acontece? Com 2 semanas eu vi a pessoa no momento de lanche, com a sacola cheia de salgado. O que é que nós vemos com isso, irmão? Uma pessoa que passou por um problema difícil, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Que não sejamos como essa pessoa. E depois de passar por uma situação tão difícil, voltarmos a fazer e nos arriscar, não nos prevenir. E quando que isso vem? Quando nos deixamos de se auto-exigir. É como a questão da dívida. Quando a gente paga a dívida, vem um alívio. Mas aí muitas vezes, agora eu estou livre, eu vou fazer mais outra aqui. Não, nós temos que estar preocupados em não fazermos mais. E isso na vida espiritual é o seguinte: nós temos que ter cuidado para não entrarmos em situações que nós já passamos no passado e deixar de nos auto-exigir. Temos que ter cuidado e nos prevenir. Jesus adverte que a cura espiritual é mais importante que a física. O espiritual, irmão, é mais importante que o físico. Quantos recebem a cura física, enquanto seu espiritual ainda continua doente? Quantos melhoram a sua vida financeira e sua vida espiritual está pobre? Qualquer milagre, irmão, que não te faz buscar Deus em sinceridade, ele tem um fim em si próprio. Gente que trata Jesus como remédio para dor de cabeça. Porque a cura exterior não vai te fazer buscar a Deus, mas a cura interior, sim. Não estou querendo dizer que Deus não seja soberano e possa fazer alguma coisa por nós, mas por isso que nós não fazemos propaganda, na verdade pregamos contra essas campanhas de cura, libertação, que fazem propagandas estupendas. E o que é que adianta? Muitas vezes a gente fazer uma propaganda dessa e Jesus curar somente o físico. Ou seja, o que é que adianta a gente trazer 1 hora aqui de movimentos de cura e as pessoas até saírem curadas, mas a gente não expor nada do Evangelho? É só uma coisa terrena. É só uma coisa terrena. Para isso já tem muitos locais aí que fazem isso. Muitas pessoas se admiram hoje por cura, por movimentos exteriores. Mas não, irmãos. Muitas vezes não é exposto o Evangelho. Quantas pessoas uma vez por ano passam aqui, né? Com aqueles coletes, andando a pé. Muitas vezes agradecer cura. Aquelas pessoas, muitas delas até são verdade, são.
Até foi alguma cura que aconteceu, sim. Mas e daí? Vamos deixar a nossa fé cristã por causa disso? Não. Porque o espiritual continua doente. Porque são métodos inúteis e errados. O método só é perfeito, irmão, quando alguém, muitas vezes, nem o físico é curado, enfermo de cadeira de roda, mas o coração dele sim. Mas a mente dele teve o entendimento do evangelho, que só há um só Deus, que Jesus morreu na cruz por ele. Essa é a verdadeira cruz. Essa é a verdadeira cura que devemos buscar. Então, que possamos nos voltar para Cristo com sinceridade, para que, com gratidão pela cura que Ele fez, se porventura não obtivemos essa cura ainda, que busquemos essa cura nele, e somente Ele pode curar, não somente o físico, mas principalmente o espiritual. E aqueles que foram curados só no físico, não adianta de nada. Só para encerrar, essa vida ela é breve, ela é um conto ligeiro. A Bíblia vai dizer como a erva do campo, é como o vapor, é como a sombra. Passa rápido. Você começa a lembrar, um dia desse eu era criança, um dia desse eu era rapaz, agora eu sou adulto. Outros dizem assim, eu já estou aposentado. Passa rápido. A Bíblia vai dizer que para o homem foi posto morrer somente uma vez, logo segue-se o juízo. Então coisas terrenas, coisas físicas vão passar. Mas a cura espiritual não é isso. Vai vir a morte, vai. Mas a Bíblia vai dizer que assim como Cristo ressuscitou, aqueles que creem nele, que receberam a cura espiritual, vão ressuscitar também. A Bíblia diz que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas, tirará de nosso coração toda dor, todas as coisas serão passadas e habitarão para todos sempre, e amém. Então, esse é o resultado final. Qual é a melhor cura? A cura espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus, amém.